Nós estamos hoje na nossa última lição da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos caminhar um pouco, porque falar sobre Êxodo e falar sobre o livro de Levítico não é uma tarefa simples, porque nós estamos tratando de fundamentos, de como Deus cria organizações aqui na terra para atuarem em favor do reino. Para nós entendermos o livro de Êxodo e o que vai daí para frente, o Pentateuco, sobretudo quando nós falamos de formação do povo de Deus, nós vamos passar por aqui por uma caminhada hoje, em que eu vou mostrar para os irmãos aqui, naturalmente, a lição, ela vai estar dentro do que eu estarei falando. Não necessariamente na sequência como está aqui na lição aqui, porque, como é a última lição do trimestre, é interessante a gente fazer uma caminhada por dentro de onde a gente passou para chegar até onde a lição de hoje chegou também. E você vai perceber que nós estamos dentro desse panorama aí. Então, nós vamos estar falando aqui sobre o livro de Êxodo e Levíticos, né? A última lição de hoje, mas nós vamos ter esses três objetivos aqui, né? Que nós vamos caminhar hoje aqui. O primeiro deles é entender que a santidade faz parte do caráter de Deus. E segundo objetivo que eu tenho na aula de hoje é você compreender que Deus quer que seus filhos sejam semelhantes a Ele. Em terceiro lugar, é entender que ser santo é um mandamento para todas as áreas da vida cristã. E eu vou seguir esse roteiro aqui. Propósito original de Deus, a formação da cosmovisão egípcia. Aqui está a rota que eu falei que nós íamos caminhar hoje aqui, né, para que possamos chegar na lição de hoje. Tempo da visitação, os novos padrões e os processos de mudança e o discipulado no deserto. Em primeiro lugar, vamos lá então, primeiro, o projeto original de Deus. Nós vamos encontrar, eu falo agora aqui o original a partir de Abraão, nós vamos encontrar esse projeto escrito lá em Gênesis 12, sobretudo no versículo 2, 12 e 2, que diz, far-te-ei uma grande nação. Então esse é o projeto de Deus. Ele quando chama Abraão e ele diz para ele sair da sua terra, Deus ele tem um projeto dele, e ele revela para Abraão que o projeto dele passaria por Abraão. Então Deus chama um homem, porque sempre que Deus quer realizar alguma coisa na terra, Deus chama uma pessoa que tem um coração inclinado a obedecer, e Deus revela o seu plano, e a partir daí, a pessoa ela vai passar por um processo para que ela se ajuste ao modelo que Deus estabeleceu para aquela pessoa, a fim de que o plano dele se cumpra através daquela pessoa. Então, quando Deus chama Abraão, Deus ele revela o projeto dele para Abraão, fazer uma grande nação, e Deus agora, então, começa um trabalho na vida de Abraão. Então, o projeto original de Deus é uma grande nação. E para isso Deus está dizendo, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, ou seja, te darei muita honra, engrandecer o nome é dar honra ao nome. Aonde Abraão chegava, todo mundo honrava ele, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Ou seja, você vai ser abençoado, você vai ter um nome de muita honra e aonde você chegar, você vai abençoar o ambiente onde você estiver. Não é tremenda essa liberação sobre a vida de Abraão? Deus libera isso sobre a vida dele, né? Então, porque Deus quer que ele cumpra um projeto, passa por ele, Abraão, o projeto de Deus. E Abraão começa a caminhar, né? E nós vamos observar aqui que num certo momento, em Gênesis 46, né? O projeto de Deus está caminhando em Abraão, está caminhando em Isaac, está caminhando em Jacó. Aí chega uma hora, nós chegamos em Gênesis 46. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó, até um certo momento, eles estão caminhando no ambiente geográfico que Deus havia estabelecido para que o projeto da grande nação fosse desenvolvido. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Estamos numa escola, lembre-se disso. É interessante quando você chega em Gênesis 46, diz assim,
né? E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Bersebe e ofereceu sacrifício ao Deus de Isaac, seu pai. Na realidade, esse texto aqui é quando José já está no Egito, e ele fala com Faraó e manda buscar o seu pai para morar no Egito. Então agora que está dizendo aqui, e tomaram, aqui, no versículo aqui embaixo, e tomaram o seu gado e sua fazenda, que tinha adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele. Então agora o projeto de Deus, que estava sobre os ombros de Jacó, ele começa a sair da terra de Canaã e se direciona para o Egito. Então Deus tinha estabelecido um local onde o seu projeto iria se estabelecer. Não era em Ur dos Caldeus, não era em Padã Arã, mas era na terra de Canaã. E agora nós vemos que o grupo, né, liderado por Jacó, que estava com a responsabilidade de, num período histórico, levar o projeto de Deus, esse grupo agora é convidado a descer ao Egito, e eles descem ao Egito, e dizem, os seus filhos, e os filhos de seus filhos com eles, suas filhas, e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. Então aqui começa, amados, né, toda a nossa, o livro do Êxodo, a história do Levítico, e aí vai para Número, Deuteronômio, começa a partir daqui, a formação que eu chamaria da cosmovisão egípcia. E o que é cosmovisão? Vamos caminhar um pouquinho aqui. Cosmovisão é um conjunto de valores e crenças que nós adquirimos e nós enxergamos o mundo através desses valores e crenças. Por exemplo, todo mundo aqui escova dente de manhã. Você lembra quando você aprendeu a escovar os dentes? Você nasceu sabendo escovar dente? Não. Então, alguém, todo dia, escova o dente, e depois entrou na sua cultura de saúde, escovar os dentes. Entra coisas boas na nossa vida, como escovar o dente, mas também entra outras coisas. Por exemplo, uma criança que nasce num determinado lar, e ela tem uma iniciação espiritual, a criança não escolhe se ela quer ou não ser daquela religião. Mas os pais levam, e a criança vai, depois ela começa a praticar. Ela não sabe por quê. Pode ser que um dia ela amadureça e fale, não quero, ou eu quero, enfim, ela toma uma decisão. Mas aqueles conceitos entraram na vida dela. Assim como entram coisas que são ruins também. Vamos fazer um teste aqui, se tem coisa ruim na nossa vida? Quem aqui não sabe mentir, levanta a mão. Você nasceu sabendo mentir? Não. Mas você aprendeu. Sem perceber. Porque você estava no meio onde essas coisas eram tão correntes, tão comum, uma mentirinha aqui, uma coisinha ali, né? E você foi, uma hipocrisiazinha aqui, né? E você foi absorvendo isso e você aprendeu. Pergunta, você consegue tirar isso de você? Não, agora eu não quero mais, eu quero apagar da minha mente o saber mentir. Você não apaga. Isso entrou em você e passou a fazer parte da sua cosmovisão, conjunto de valores e crenças que está lá dentro. É um valor, você está lá. E assim entra o roubar, matar, e aí entra cobiçar, aí entra murmurar, entra coisas boas também. E a gente carrega um pacotão de crenças e valores dentro da gente, que nós recebemos e nós nos expressamos segundo os valores e crenças que nós recebemos. Vou dar um exemplo. Quando eu estou lendo um livro, a gente é capaz de identificar naquele livro, estou dizendo não um livro científico, né? Mas você identifica lá o nível de moralidade do autor. Você identifica se ele tem alguma crença ou não. Você identifica vários parâmetros da cosmovisão dele. Porque quando a gente se expressa, o que está dentro vai junto, mesmo que você não perceba.
Mesmo que você não perceba, vai junto. Está tranquilo até aqui? Isso aqui é muito importante. Ou seja, a cosmovisão, então, é uma mala que cada um de nós carregamos e que ela vai se enchendo ao longo da vida de coisas boas e coisas ruins. E nós nos expressamos, nos relacionamos, interpretamos o mundo segundo o que está dentro da mala. Todo mundo tem essa mala. Isso chama-se cosmovisão. E o que é a aculturação? É o processo de adaptação aos valores e crenças de um outro grupo. Então, veja só, ainda como definição, é um conjunto de mudanças que o indivíduo ou um grupo sofre quando em contato permanente com outras culturas, ou outros valores, ou outras crenças. Você passa por isso. Por exemplo, nós estamos aqui na igreja agora. Nós estamos num processo aqui de aprendizagem da cultura cristã, veiculada pela palavra de Deus. Então, na realidade, quando nós oramos para um culto e tudo mais, a gente pede ao Senhor que meu coração esteja aberto para receber a Tua palavra. Que meu coração esteja aberto para receber a revelação e que ela fique comigo. Na realidade, você está declarando a Deus que você quer que a cosmovisão do céu, crenças e valores do céu se estabeleça dentro de você. Então, vamos lá. Existe uma fase nesse processo de cosmovisão, quando eu trato de aspectos culturais. Você vai para dentro de uma outra cultura e você vai encontrar uma série de coisas lá que não parecem com você. Por exemplo, eu nasci no estado do Rio de Janeiro, então lá o feijão é preto. Não é assim, meus irmãos? Querem ter carioca aí? Que cor que é o feijão do Rio de Janeiro? Preto. É um pretinho gostoso. E lá a gente, quando vai comprar o feijão, a gente sabe se o feijão é duro, se ele é mole, não sei o que. Então, ele tem que ficar igual chocolate, ele fica meio marronzinho assim, ó, derretendo. Você refoga ele naquele alhozinho assim, na banhazinha de porco, não é isso, né? E aí você joga uns entulhozinhos lá dentro, né? Uma carne seca, um pezinho de porco salgado, uma linguicinha, não é isso? É coisa do carioca, gente. Aí você vem para São Paulo, o feijão aqui é marrom. Feijão carioca, é chamado feijão carioca, mas ele é marrom. É assim mesmo. Aí eu passei assim, a primeira reação, mas não tem feijão preto? Porque na nossa cosmovisão gastronômica, culturalmente, lá está o feijão preto. E todo local que você chega que o feijão não é preto, causa uma certa reação. Mas não tem feijão preto hoje. Mas no restaurante, mas não tem um feijão preto aqui. Por quê? Na nossa cosmovisão, não é isso? Está o feijão preto. Então a primeira fase, quando eu estou no processo de aculturação, é a rejeição. Eu não quero feijão carioca, que é o marronzinho. Eu começo a rejeitar. Eu fui morar na Itália, lá não tem nem arroz nem feijão, é só macarrão. Então começou o processo lá do macarrão, né? Rejeição. Eu digo, Adelma, não tem um arroz, um feijão aqui? Ela disse, não tem, homem, aqui é a terra do macarrão. E eu queria comer arroz e feijão preto. Olha que a Adelma rodou, né, Roma, e achou feijão preto, vindo do México, da África, sei lá onde era, arroz da Tailândia, e lá em casa tinha arroz e feijão preto, que a gente gostava de arroz e feijão preto, pelo menos uma vez na semana. Mas o resto era macarrão. E macarrão, e macarrão. Bom, depois de um certo tempo, na hora do almoço, eu não tinha arroz com feijão. Eu comia no Ministério da Defesa da Itália. E lá, irmão, é só macarrão. No almoço e na janta. E macarrão todo dia. Então, eu comecei a ter que conviver com macarrão. Coexistência pacífica. Eu parei de brigar com macarrão. Aí depois, mostraram para mim que o macarrão era feito com um trigo, chamado trigo tênero, ou seja, um trigo fino, e que você come 2 horas depois da fome. É leve. Aí veio um molho de frutos do mar, aí outro molho de almôndega, molho não sei o que lá, molho não sei o que. Aí quando eu vi, eu comecei a comer bastante macarrão. Então eu rejeitava, comecei a conviver, aceitei,
E depois de um certo tempo, quando chegava gente lá em casa, digo, vocês precisam comer o macarrão da Itália. Comecei a recomendar macarrão para todo mundo. Sabe o que é isso? Eu sofri uma adaptação a um processo. Assim como foi do macarrão, tem pessoas que se adaptam a vários processos. Às vezes uma cultura que é violenta, você passa a ser violento. Às vezes a cultura ela vem pela televisão, vem pelos jogos, vem pelo UFC, aquele jogo, aquela luta, esporte, UFC, não sei o quê. Então, dali você começa a internalizar uma cultura de violência. Pode ser uma cultura carnal, de concupiscência. Você começou a gostar de determinadas coisas que o mundo oferece e você era contra, porque tinha valores dentro de você que dizia que aquilo não é para você. Aí você começa a conviver, aceita e daqui a pouco está propagando também. Vou dar um exemplo. Como pastor, como a gente lida com gente que está viciada em pornografia? Crente, que um dia foi contra, não é isso? Um dia não tem nada a ver, um dia, vou entrar para ver, e depois começou a recomendar, passando vídeo para o outro, vídeo pornô para o outro, dentro da igreja. Estou mostrando a aculturação, processo então. Ou seja, quando você passa por esse processo aqui, você está jogando dentro da tua cosmovisão aquilo que você aceitou. E passou a transformar-se em estilo de vida. Se você perceber, em relação ao povo judeu, à família de Jacó, de Gênesis 46 até Êxodo 12, eles passaram por todo esse processo. Ou você acha que eles chegaram no Egito? Que maravilha! Tinha coisas lá que era maravilha, mas tinha coisa que não era. Então eles passam por um processo de adaptação por 430 anos. De Gênesis 46 até Êxodo 12, passam-se 430 anos, respirando o Egito de manhã, de tarde e de noite. Está claro até aqui? Sim, meus irmãos. Está tudo bem aí? Veja só. Após 430 anos, a família de Jacó, ela não mais se comportava dentro dos padrões de Abraão. Ela se comportava dentro dos padrões egípcios. Eles comiam comida do Egito. Eles vestiam-se como egípcios. As mulheres se maquiavam com o material que tinha no Egito. Usavam os perfumes do Egito, a moda do Egito, tudo lá era do Egito. Então, eles falavam a língua dos egípcios, usavam a arte dos egípcios, as ferramentas dos egípcios, a ciência dos egípcios, a filosofia dos egípcios, e começaram daqui a pouco a adorar como os egípcios também. Então, estava formado dentro deles, em 430 anos, a cosmovisão egípcia. Eles tinham um conjunto de valores e crenças muito forte dentro deles, que pertenciam ao Egito. Então vamos ver que eu caminhei de Gênesis 12, Gênesis 46, estou chegando em Êxodo 12. Cosmovisão. Então a cosmovisão egípcia estava formada. Isso é importante. Então cosmovisão, o que é mesmo cosmovisão, irmãos? É um conjunto de valores e crenças, e que você se expressa através deles. Faz parte do seu estilo de vida, da sua forma de pensar, da sua forma de sentir, da sua forma de agir e reagir. Todos nós que estamos aqui dentro temos cosmovisão, ou seja, temos essa mala cheia de muita coisa. Então veja só que o povo de Israel lá no Egito, eles passaram 430 anos enchendo a sua mala da vida de valores e crenças egípcias. Pastor, mas isso está assim na Bíblia escrito, cosmovisão? A cosmovisão ela não vem escrita, ela sai junto do nosso comportamento. Então você vai ver ao longo da caminhada pelo deserto, várias manifestações do povo de Israel que contrárias ao que Deus estava ensinando para eles, porque prevalecia dentro deles o quê? A cosmovisão egípcia. Pode ver, toda a reclamação deles, lá no Egito tinha cemitério, lá no Egito tinha alho, no Egito tinha cebola, no Egito tinha isso, no Egito tinha aquilo. Por que eles usavam isso?
porque isso fazia parte da vida deles. A convivência dentro de uma outra cultura fez com que eles fossem aculturados, fez com que eles passassem a se comportar e pensar e agir como um egípcio, de corpo, de alma e de espírito. Eu pergunto toda hora se está claro, amado, porque para a gente dar um próximo passo, isso tem que estar entendido. Vocês estão entendendo, então, o que é cosmovisão e como que acontece? Você pode assimilar, eu vi pessoas, olhe bem, hein? Crente, nosso meio, gente abençoada, de repente solta um palavrão. Falei, de onde vem isso? Absorveu do ambiente de trabalho. Porque lá é uma linguagem corrente usar certas palavras, e essa pessoa adquiriu o hábito de falar daquele jeito e solta. Já havia até, no meio da pregação, saiu uma palavra dessa também estranha. Eu falei, é o grupo social que essa pessoa convive. E ela usa essa linguagem. Sabe que isso que entrou na cosmovisão dela? Palavras que a gente não usa na linguagem corrente, são termos chulos. Você não usa isso. Então, veja só, 430 anos foi um tempo muito longo para que eles continuassem dentro da visão de Abraão. Então, eles passaram a viver a visão egípcia. Está claro até aqui? É interessante que agora nós olhamos para o povo, a família de Jacó. Ela é uma família numerosa, mas é uma família que pensa como uma família egípcia. Eles pensam como um egípcio. Exatamente isso. Todo modelo de vivência social, etc., era como um egípcio. Você imaginou, amados? O projeto de Deus agora está no Egito com cara de egípcios. Mas é isso que aconteceu. Mas vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Olha só. Tempo da visitação. E aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão, e ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os. Depois de 430 anos. Por que está dizendo ali, e aconteceu depois de muito desses dias? Porque José, o Egito não era uma unanimidade. Existiam grupos sociais dentro do Egito que batalhavam pelo poder. E quando José, ele chega no Egito e ele torna-se primeiro-ministro, havia um faraó lá, que ele era de uma dinastia que tinha uma visão mais liberal, até porque ele não era originariamente egípcio. Ele fazia parte de um grupo social que dominou o Egito naquela época. E existiam batalhas internas, e até que um rei, um dia ele vence essa dinastia e assume o governo do Egito como um novo faraó. E ele modifica a estrutura política, a estrutura social e até a estrutura religiosa do Egito. É quando aparece aqui, aconteceu morrendo o rei do Egito. Então, quando ele assume, esse aqui fala o rei lá de trás. Então, quando esse rei, novo faraó, assume, a primeira avaliação que ele faz é o seguinte: qual é a fragilidade estratégica do Egito? Alguém diz, há um povo aqui dentro, que não são egípcios, que estão há muitos anos aqui, e foram acomodados pelas dinastias que já não existem mais, e que eles são uma ameaça, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista, talvez até estratégico, e se um dia eles se revoltarem, na realidade, eles têm condições de dominar o Egito. Assim como você, através de revoltas e estratégias, assumiu a liderança do Egito, se um deles se levantar um dia, pode assumir a direção do Egito. Falou, mas o que vamos fazer com ele? Vamos expulsar todos eles? Senão, vamos começar a mudar o tratamento deles. Eles não são egípcios, então receberão tratamento como aqueles que não são egípcios. E temos que começar a reduzir a força deles
Temos que começar a reduzir a influência deles dentro do Egito. Como fazer isso? Vamos começar a tirar os privilégios. Vamos começar a tributá-los. E vamos colocá-los para trabalhar de forma mais servil possível. E isso foi progressivamente, amado. A escravidão do povo de Israel no Egito não foi assim um mês, não. Foram, assim, vários anos. Eu diria, talvez, uns 2 ou 3 séculos de escravidão. Mas progressivo, cada dia uma lei nova, cada dia uma lei nova. E vai chegar no finalzinho aqui, de fazer tijolos e de não dar mais palha. Isso já era no final desse período da escravidão deles. Então, vamos colocá-los como servos. Exatamente isso, essa era a ideia. E começa esse processo e que vai chegar a um nível de angústia tal do povo da família de Israel, o povo de Israel que estava no Egito, vai chegar a um nível tal em que eles vão dizer, a gente não aguenta mais. Nós não aguentamos mais. E o que eles começam? Lembrar-se da promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó. E eles se voltam para Deus. Está dizendo, e ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se Deus do conserto. Porque na oração deles era, Senhor, Tu és Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Olha para a nossa aflição. E aí começou um movimento de oração no meio do povo. Ou seja, um povo que tem a cara de egípcio, agora está clamando a Deus, lembrando-se das promessas de Deus. Deus então ouve a oração deles. E fala, bom, eu vou interferir. Eu vou colocar o meu projeto de volta nos trilhos dele. E você vai olhar lá, em Êxodo 19, Deus mostra qual seria a visão dele para aquele povo. Então, disse, vós tendes visto o que fiz aos egípcios. O povo já saiu do Egito. Como levei sobre as asas das águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, eles já estão no Sinai, no Monte Horebe. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade particular. Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E Deus diz assim, olha, atenção, o meu padrão para vocês é que vocês sejam um reino de sacerdotes e povo santo. Eles eram um bandão que saiu do Egito, aquele monte de gente misturado com egípcios, com estrangeiros, com tudo que tinha no meio. E agora Deus diz para eles, eu quero que vocês sejam para mim um reino sacerdotal e um povo santo. Esse é o novo padrão. Então veja só, o livro de Êxodo, ele começa a nos mostrar o seguinte, o povo tinha uma cultura abrâmica, desce ao Egito, absorve a cultura egípcia. Sofrem opressão. Deus interfere. Tira eles de lá e diz, o meu padrão não é o do Egito. Então nós vamos passar por um processo de transformação de padrões. Deus apresenta o novo padrão. Ou seja, vocês vão sair de cultura egípcia, de se comportar como egípcio, e vocês vão ser meus, e eu vou transformá-los, vou levá-los a viver novos padrões. E o meu padrão para vocês é, no conjunto vocês serão um reino, e eu defino que esse reino será um reino de sacerdotes, mas um reino santo. Esse é o novo padrão que Deus estabelece para quem tem a mente egípcia. Bom, entende agora que aqui está o povo pensando como egípcio, e Deus estabeleceu um padrão para eles, povo santo, reino sacerdotal. Para que eles se transformassem, fossem transformados de egípcios, mente egípcia, para povo santo, reino sacerdotal, várias mudanças começaram a acontecer na vida deles. Mudança na área geográfica. Sai do Egito e vai para outro lugar.
Estão entendendo até aqui? Uma mudança. Mudanças culturais. Na alimentação, vestuário, vai mudando. Mudanças sociais. Vocês eram escravos, agora serão livres. Uma das mudanças. Forma de organização social, de família e tudo mais. Mudanças educacionais. Mudanças jurídicas. As leis do Egito não valem mais para vocês. Estão entendendo, meus irmãos? Mudanças históricas. Ou seja, Abraão, Egito, agora se estão mudando novamente. É um outro rumo. Começa uma nova história para vocês. Até um novo calendário começa. Mudanças econômicas. No Egito cobra juros, não sei o quê. Aqui não tem usura aqui no meio de vocês. Mudanças políticas. Forma de condução. Lá tem um faraó. Aqui, eu sou vai ser o chefe de vocês. Mudanças morais. Foi o que foi lido hoje aqui, né, no texto inicial. Quantas mudanças, porque aquilo que foi lido aqui, isso vocês não farão, isso acontecia no Egito e acontecia na terra de Canaã também. E mudanças espirituais, formas de crer e de adorar. Então veja só que tudo isso aqui, quando eles estavam no Egito, estava presente na vida deles com uma tintura egípcia. E agora Deus diz, eu vou mexer em todas essas áreas para que vocês me sejam reino de sacerdotes e povo santo. Então veja só que para transicionar de mente egípcia para uma mente sacerdotal, tem um caminho a percorrer. Agora o povo está no Sinai. Eu coloco aqui, Sinai é o ambiente de organização da primeira escola de discipulado. E o livro de Levítico é o manual de discipulado. Então eles pararam ali quase 2 anos no Sinai, que foi o ambiente de transformação da mentalidade egípcia em sacerdócio santo. O momento em que isso aconteceu. Então veja só que eles pararam um longo tempo ali para receberem as instruções, ou seja, um discipulado. Então você vai ver que o livro de Êxodo, até o capítulo 12, você vai ver que o povo chega até o Sinai. Mais ou menos dá uns 3 meses para chegar até o Sinai. E eles passam ali mais de 1 ano, quase 2 anos no Sinai. Então, Êxodo 19, Deus diz, o padrão vai ser esse, reino sacerdotal. Êxodo 20, Deus dá a lei, os 10 mandamentos, que é tipo a Constituição está ali. E é interessante que os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, todos eles tratam de uma única coisa, lei da honra. Honra a Deus, honra a família, honra o teu próximo. Lei da honra. Quem sabe um dia a gente pregue na igreja aqui sobre a lei da honra. A lei da honra tem que estar em tudo. E quando ela está em tudo, aí a bênção é grande. Né? Então Deus estabelece um grande princípio. Honra o teu Deus, honra a tua família, honra o teu próximo. A lei da honra. Então, se você quebra esse princípio, você tem problemas. Então disse, lá era diferente, mas aqui é assim. E é interessante que Deus fala assim, agora vocês têm que conhecer, vocês viram as minhas obras lá no Egito. Agora eu vou me apresentar a vocês. Eu quero que vocês me conheçam. E Deus diz, olha, Moisés, prepare todo mundo aí, porque eu vou me apresentar no meio do povo. E ele se apresenta para que o povo conhecesse quem é o Deus a quem eles estavam servindo. E interessante que o povo temeu. Dizem, gente, a gente nunca teve uma experiência. Irmãos, todo povo, quem tinha mais fé, quem tinha menos fé, não tinha problema. Todo mundo viu a glória de Deus naquele dia no monte. Todos viram. Então Deus disse, ninguém vai dizer que não me conhece. Porque todos viram a minha glória. Ouviram o som das buzinas, todos viram o monte tremendo, todos viram o monte fumegando, todos viram a nuvem, todos viram. Então, todo mundo aqui conhece. Os egípcios não conhecem, mas vocês sabem quem sou eu. E vocês viram a minha presença se aproximando, e vocês até temeram por causa disso. Então, vocês agora, Deus estava mudando deles, a cosmovisão deles, a parte de fé deles. Quem é o Deus? Por que Deus mandou as pragas no Egito?
né? Deus estava fazendo juízo sobre os deuses do Egito. Cada praga daquela que Deus mandou era exatamente para destronar na mente dos egípcios e também do povo dele, que aquele Deus que eles criam não era deuses verdadeiros. Não eram deuses verdadeiros. Então agora Deus se apresenta. Eu falei que eu sou o eu sou, e agora você vai saber quem é o eu sou. E todos tiveram uma experiência única, coletiva. Então Deus, na realidade, estava se apresentando a eles e disse: agora eu vou passar para vocês instruções, porque eu estou formando uma nação. Lembra do projeto? Grande nação. O grande tem vários sentidos, pode ser grande no sentido numérico, pode ser grande no sentido de extensão territorial, mas pode ser grande em sabedoria, grande em impacto em outras nações. E foi para isso que Deus chamou, ser grande para impactar outras nações. Maravilhoso isso. Mas a mente egípcia estava lá. A mente egípcia estava no Sinai. A mente egípcia estava recebendo as instruções de Deus. E aí começa o processo, um novo processo de transformação de mentes, para que as pessoas compreendessem a grandeza do Deus a quem eles estavam agora servindo, que era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E está dizendo, em Levítico agora 19, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E toda vez que Deus chama um povo, alguém para se aproximar de si, Deus estabelece: vocês terão que se parecer comigo. Ninguém que chega perto de mim fica distinto. Todos que se aproximam de mim têm que se parecer comigo. Então, todas as vezes que Deus te chama, Ele quer que você seja parecido com Ele. Ele está dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Amados, estamos vendo um mundo que é muito parecido com o ambiente egípcio. Um ambiente que pressiona a mente, que pressiona o coração, que pressiona os valores, pressiona a fé, pressiona tudo. E parece que isso acontece no dia a dia. Você vai vendo tantas coisas acontecendo hoje. Nós estamos num mundo muito parecido com o povo de Israel no Egito. Eles eram bombardeados de dia, de noite, o tempo inteiro com a cultura egípcia. A música egípcia, as danças egípcias, a forma de pensar egípcio, as filosofias egípcias, a religião egípcia, as formas de adoração egípcia, e eles iam absorvendo aquilo. Mas Deus está dizendo: olha, eu quero mudança, eu quero mudar aquela mala que vocês carregam, onde está lá dentro as crenças e valores. Então, se você perceber, a grande luta do povo ao longo da caminhada no deserto, que eu chamo ali o manual do discipulado, foi eles aceitarem os novos padrões de Deus para a vida deles. Eles tinham resistência aos padrões de Deus. Então, quando Deus deu os mandamentos para Moisés, e o primeiro deles é: eu sou o Deus de vocês, eu sou o único, não terás outros deuses diante de mim. Vocês perceberam que quando Moisés sobe do monte para receber o conjunto da lei, nos 40 dias, em 40 dias, em menos de um mês, o Egito estava de volta no meio da congregação de Israel, com um bezerro de ouro. 40 dias. Amados, e Deus tem paciência, mas Ele luta 40 anos com o povo no deserto para transicionar de uma mentalidade egípcia para uma mentalidade de sacerdotes santos. 40 anos. Amados, chegou uma hora que você vai ver no livro de Números 14, Números também 16, que o projeto de Deus estava correndo risco. Porque a mentalidade egípcia foi de tal natureza forte e tomou todos os líderes, inclusive os líderes espirituais, que Deus disse: eles vão detonar o meu projeto. Essa geração não pode entrar na terra. Eles não aceitaram o processo transformacional de Deus na vida deles. Eles disseram lá em Êxodo, em número 16, levantemos um capitão e retornemos para o Egito.
Você imagina o que era voltar para o Egito? É voltar a ser escravo, é voltar a ser tudo, é chegar lá a ser humilhado, devolver tudo que eles tinham recebido, de ouro, prata, bandeja de ouro, devolver tudo e dizer, estamos aqui como escravo. Deus disse, o meu projeto corre risco, então eu vou ter que fazer o seguinte, essa geração não entra lá. E os líderes que fizeram aquele levante, eles foram todos destruídos, você vai ver isso lá, a revolta de Datã, Birão e outros mais lá. Deus teve que dar um fim naquela liderança e fazer com que aquela geração, ela caminhasse 40 anos pelo deserto, e nesses 40 anos, amados, até que todos morressem, e que uma nova geração do deserto, que nasceu no deserto, fosse discipulada para entrar na terra de Canaã. Você já imaginou a dureza do coração das pessoas? O quanto eles estavam apegados à cultura egípcia. Em todo o tempo, eles não aceitaram o discipulado que Deus liberou sobre a vida deles. Eles rejeitaram, amados. E Deus está dizendo, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Você não adianta você querer servir a Deus e não querer se parecer com o Deus que você serve. Não adianta você querer entrar no céu e você não se pareça com o Deus que mora nos céus. Não adianta. Não adianta você querer caminhar com a mente mundana e achar que vai entrar no céu desse jeito. Não vai. Então esse livro de Levítico, eu chamo o Manual do Discipulado, não porque lá Deus diz, olha, vocês vão se relacionar comigo em todas as formas. Então, quando Deus coloca festas, Deus está mexendo na cultura deles. Então, tudo aquilo que Deus está fazendo para o povo, na realidade, Deus está interferindo no processo cultural que eles absorveram dos 430 anos. Então, ele disse, olha, vocês vão ter festas. Vai ter festa das primícias, vai ter a Páscoa, e vai ter festa do tabernáculo, vai ter festa. Deus colocou 3 festas por ano. Vocês vão celebrar. Vocês não serão uma nação triste. Terão festas, mas lá vai estar a alegria verdadeira. Lá vai estar a minha presença. Lá vai estar a minha glória. Lá vai estar tudo aquilo que vocês não tiveram no Egito. Lá terá, porque eu estarei lá. E o povo não compreendeu isso. Mas eu não... Deus está colocando, mas eu não entro de qualquer maneira, em qualquer lugar. Onde Deus entra, amados, Ele entra para proporcionar transformações na vida da gente. Deus não chega num local para Ele ser enfeite. Deus não entra num local para poder ser apenas observado ou admirado. Aonde Deus chega é para proporcionar mudanças de padrões. Então, quando nós estamos aqui, já estou entrando já no final já da nossa ministração de hoje, quando nós estamos aqui na igreja, amados, eu não estou aqui apenas por um hábito de vir à escola dominical ou de estar num culto, eu estou aqui para receber instruções de como me parecer melhor com meu Deus. Porque quando você começa, todo mundo se parece com o Deus a quem ele serve. Se você serve o mundo, o Deus do mundo, você se parece com o mundo. Mas se você quer servir a Deus com fidelidade, e você busca isso, você começa a se parecer com o Deus a quem você serve. Por que os crentes antigos em Antioquia foram chamados de cristãos? Porque olharam para eles e disseram assim, o ensino de Cristo é isso, e eles se parecem com aquele que eles dizem que é o Cristo. Então chame eles de cristãos. Porque eles se pareciam com o Deus a quem eles serviam, Jesus Cristo, o ressuscitado. Mas eu não posso estar aqui na igreja, vestido todo bonitinho, aí todo mundo, aquele irmão ali é o santarrão da igreja. Aí chega lá fora, irmão, eu estou igualzinho o mundo para baixo e para cima, em toda a minha forma de viver, falar, vestir, de não sei o quê e tal. Irmão, não adianta, eu não tenho 2 padrões. Servir a Deus é um padrão só. Ser santo. A palavra santo significa separado. Significa que quando você recebe a presença de Deus na sua vida, ela vai mexer com tudo que você carrega, inclusive com a sua cosmovisão. Só que tem coisas do mundo que a gente gosta.
e não está disposto a abrir mão. Nós, às vezes, nos comportamos como os egípcios. Nós gostamos da cebola, gostamos do alho, gostamos dos pepinos e gostamos daquele touro também, do bezerro. Esse bezerro vai voltar, amados, ao povo de Israel em Jeroboão. A Bíblia fala do pecado de Jeroboão. Jeroboão trouxe o bezerro de ouro de volta. Depois Salomão morreu, Roboão, filho dele, assumiu, dividiu o reino. Jeroboão volta e ele fica com as tribos do norte, as 10 tribos, e ele traz o bezerro de volta. Cria um sacerdócio para isso e começa as ministrações do Egito de novo, dentro do povo de Israel. Olha como é que o negócio é forte. Nós não podemos querer servir a Deus e trazer coisa do Egito para dentro da nossa vida. Mas eu não posso querer entrar no céu, ser um reino sacerdotal, e se eu tenho ainda comportamento de egípcio em alguma área da minha vida. Esse é o grande problema da igreja hoje. Ela quer entrar no céu, o povo quer entrar no céu, mas nós sempre temos alguma coisa do Egito que a gente não quer abrir mão porque a gente gosta. Amados, vou dizer uma coisa para vocês aqui. Muita coisa a gente gosta, mas você vai ter que largar o que você gosta para ser povo santo. Tem coisa que você gosta, mas Deus reprova, e você vai ter que deixar esse negócio para lá. Quando a gente renúncia a isso, não é você deixar o que você não gosta, é você deixar o que você gosta para ser santo diante de Deus. É fácil você deixar o que você não gosta. É fácil, porque já está na sua inclinação rejeitar. O difícil é você deixar o que você gosta, o que você ama, e que faz parte da sua vida, dos seus estímulos de prazer. Você fala, eu tenho que abrir mão disso também? Esse era o problema dos egípcios. Eles andaram em crise, dizendo, mas vai ter que deixar o Egito para poder ser reino sacerdotal? Eu acho que nós vamos perder tanta coisa. Estamos na nação que ela é a nação líder do mundo. E agora a gente vai ter que ser um povo destituído, um povo simplório. Mas e as coisas boas que o Egito me dava? As pessoas que criam naquele bezerro, eles eram prósperos, eram fazendeiros, eram empresários, e aquele touro estava lá, e por que a gente não pode ter também? E aí arrumaram um jeitinho. A gente não vai rejeitar Deus, nós vamos trazer o touro para cá também, vai ter Deus e o touro. Estão entendendo como é que é o negócio? Era uma forma que os egípcios tinham, eles eram politeístas. Eles tinham vários deuses, um deus para cada coisa, um deus para a guerra, um deus para a chuva, um deus para o clima, um deus para a doença, um deus para a morte, tinham para cada coisa. Traz mais um. Então, ou seja, nós vamos ter o Deus que Moisés está lá falando com ele, a gente não sabe como é que vai ser o negócio aqui, né? Mas a gente pega o do Egito também, aquele que era o símbolo da força, o símbolo do poder, o bezerro. Amados, Deus está falando conosco nesta manhã aqui. Ele chamou um povo santo. Um povo que tem que se submeter às transformações que a palavra de Deus proporciona em cada um de nós. Vocês estão entendendo, gente? Eu tenho que estar disponível, conscientemente. Eu tenho que estar disposto a me submeter às transformações que o Espírito Santo de Deus quer fazer na minha vida em todos os momentos. E às vezes contraria toda a minha lógica, contraria meus gostos, meus prazeres, mas eu tenho que abrir mão disso, e é uma guerra, e você tem que entrar nessa guerra também, se você quiser entrar no céu. Amados, aqui eu coloquei algumas considerações finais aqui, estamos chegando no final da nossa ministração aqui, mas olhe bem o que eu escrevi aqui. O Deus Santo deseja que seu povo mude de mentalidade pela ação da palavra e do Espírito Santo, e nos convida a sermos semelhantes a Ele em toda a nossa maneira de viver. Então nós não estamos aqui hoje só para ter uma aula, estamos aqui para sermos encorajados a nos parecer com o Deus a quem nós servimos. Apesar das muitas pressões que nós sofremos,
Você sofre pressão da área cultural, na música, no cinema, na televisão, no WhatsApp, no YouTube, no Facebook, no Instagram, e não sei o que mais, no Telegram e outros negócios mais. Tudo isso nas palavras que você ouve, você está no grupo social do seu trabalho, dos seus vizinhos, dos seus parentes. Você está o tempo inteiro sendo bombardeado pela cultura deste século. E parece que você fala assim, Deus, mas eu tenho que sobreviver com uma fé tão pequena, o bombardeio é tão grande. Como é que eu faço para sobreviver? Amados, mas aonde o Deus Todo-Poderoso está presente, essa dúvida ela desaparece. Porque o Deus que está presente, ele fala assim, eu não estou só do seu lado, eu habito dentro de você. Aleluia, você foi feito um templo aonde eu habito, e quem vai responder a essas pressões não é você, carnal, mas sou eu que estou lá dentro, o Todo-Poderoso eu sou. Creia nessa palavra, meu irmão, minha irmã. Todos aqui têm condições de enfrentar este mundo se estiver cheio do Espírito Santo de Deus e submisso à sua palavra. Todos. Você pode dizer, mas eu sou menorzinho. Na presença de Deus não tem menorzinho, não tem maiorzinho. Tem aquele que está cheio do Espírito Santo e aquele que não está. E você tem que decidir nesta manhã se você vai ser cheio do Espírito Santo ou não para enfrentar este mundo que está aí. Isso não vem assim pelo ar. É você que tem que tomar uma decisão consciente e dizer, eu quero. Há muitas coisas que nos desencorajam às vezes. Lutas às vezes que a gente não alcançou vitória ainda. Tem lutas que são crônicas na vida da gente. Certos medos, certas dúvidas. Amados, mas dentro de você tem que ter essa fé, que ela também é construída. Dizer, eu quero, eu posso em Jesus Cristo. O eu quero não quer dizer que você pode. Mas é uma decisão de você dizer, eu quero este caminho. Aí Deus fala, você quer? Esse caminho é meu. Então, a partir de agora, você não está mais sozinho. Inferno, demônio não pode se levantar contra você. Ele vai se levantar, a hora que ele olha para você, que ele vai dizer, ei, eu estou vendo o Deus dele dentro dele. Deixa eu sair em retirada, porque basta ele virar de frente que ele me queima. Deixa eu bater em retirada. Você precisa, cada dia, se garantir que o Deus do céu está dentro de você, reinando. Aleluia. Amados, aonde você chegar, você tem que ser um agente que transforma o ambiente onde você está, pela presença do Espírito Santo em sua vida. Pode ser dentro de um ônibus, pode ser na parada do ônibus lá, numa vizinhança. Aonde você chegar, alguém tem que dizer assim, o ambiente aqui mudou. Por quê? Porque entrou a irmãzinha que serve o cafezinho, simplesinha, mas ela é cheia do Espírito Santo de Deus. É assim, amados. Nós queremos ver mudanças no mundo, queremos ver mudanças no Brasil, expectativa de eleição e tudo mais. Amados, quem vai mudar o Brasil são as pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Com o seu testemunho de fé, com o seu testemunho de vida. São pessoas cheias do Espírito Santo, que não concordam que o pecado venha estabelecer modelos na nossa nação, pessoas que foram discipuladas pela palavra de Deus, e essas pessoas cheias do Espírito Santo, aonde elas chegarem, que ela abre a boca delas, o demônio tem que sair, o diabo tem que bater em retirada, porque ele não suporta a presença de alguém que tem uma unção sobre a vida deles. É por isso que muitas igrejas hoje não têm um encorajamento de levar o povo a orar, levar o povo a ser cheio do Espírito Santo. Porque existe uma agenda demoníaca para soprar um sopro de frieza sobre a igreja, de descrédito da oração, de se esquecer de ser cheio do Espírito Santo de Deus, e a igreja vai se enfraquecendo, e o diabo dizendo, estamos conseguindo alguma vitória. Eles já não oram mais como oravam antigamente. Eles já não buscam a Deus como eles buscavam antigamente. Eles não têm mais paixão pela palavra. Eles colocaram o Espírito Santo num plano secundário. Então eles estão aparentemente numerosos, mas eles não têm força mais para isso. Mas quando a igreja diz, atenção, nós somos um grupo pequeno, mas a gente vai buscar o Senhor, e Deus derramará do seu poder,
Deus vai nos revestir. E todo esse cenário que está aí vai ser tocado, impactado pela presença daqueles que têm o Espírito Santo de Deus. E eu serei um deles. Essa decisão é de cada um de nós. Amados, eu tenho que deixar que as cadeias se quebrem. As cadeias da indiferença, da frieza espiritual, da incredulidade, da inclinação para o mundo. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a ser cheio do Espírito Santo nesse mundo que nós estamos vivendo? Essa dúvida a igreja primitiva não tinha. Eles não tinham essa dúvida. Eu ministrei aqui no culto de quinta-feira. O evangelho chega em Samaria, vai crescendo. Pedro e João falam assim: tem batismo com o Espírito Santo lá? Se não, mas tem sinais, prodígios, maravilha, mas não tem. Vamos para lá. E chega lá, eles não foram pregar o evangelho. Assim, cadê os crentes? Todo mundo aqui. Oração para batismo com o Espírito Santo. Ele diz que impôs a mão sobre eles e todos foram batizados com o Espírito Santo. Apóstolo Paulo perseguindo os crentes lá na Síria. No meio do caminho tem um encontro com Jesus e fica cego, 3 dias. Deus fala: Ananias, vai lá, ora por ele. Ananias chega lá, impõe a mão sobre o Saulo e fala assim: recupera a sua vista em nome de Jesus e receba o Espírito Santo de Deus. Paulo chega em Éfeso, conhece uns crentes lá. E aí, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Nem ouvimos falar quem é esse ainda. Não, vem para cá, 12 pessoas. Orou, pôs a mão sobre cada um deles e todos receberam o batismo com o Espírito Santo na hora ali. Porque para eles o Espírito Santo era algo relevante, o que a igreja moderna não está mais considerando. Amado, o Espírito Santo é o que dá vida à igreja. Não é dinheiro, não é intelectualidade. É o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. É Ele que dá vida. Ele que dá sentido à nossa fé. É Ele que inspira a palavra, que nos orienta no caminho para os céus. Eu posso ter boa intelectualidade, ter bom dinheiro, ser uma pessoa até com um nome conhecido, amado, mas sem o Espírito Santo, nada vai acontecer. Além daquilo que o Chitãozinho Chororó faz aí. Ainda faz até melhor, porque ele tem outros recursos que eu não tenho. Mas um crente cheio do Espírito Santo, ele faz o que ninguém faz. Porque ele tem o extraordinário de Deus dentro dele. Ele faz o que ninguém faz, o que Putin não faz, o que Joe Biden não faz, o que Bolsonaro não faz, o que ninguém faz. Quem tem o Espírito Santo de Deus entra num outro nível. A igreja tem que entender que ela tem que caminhar no outro nível. O nível daqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. Esse nível faz a diferença. A igreja primitiva não tinha internet, não tinha rádio, televisão, era de boca em boca. E o trabalho que foi feito por 4 pessoas em Éfeso impactou a cidade em todas as áreas dela. Econômica, turística, da área da fé, filosofia, impactou tudo. E diz assim: em toda a Ásia se ouve o que está acontecendo em Éfeso. A madeira de boca em boca. Sabe o que é isso? O reino de Deus se propaga independente dos meios tecnológicos que existem. Porque quando o sobrenatural começa a agir, amados, não tem quem segura. Que Deus nos abençoe pela sua graça. E aqui, a presença de Deus em nossas vidas afeta todas as áreas da nossa existência. Sejam pensamentos, sentimentos, ações, reações, relacionamentos, crenças e valores. Ou seja, a cosmovisão. Você está disposto a deixar que o Espírito Santo forge em sua vida as marcas do caráter de Deus? Essa é a pergunta que eu deixo para você. Você está disposto a fazer isso?